Hey guys, what's up and welcome! Sejam muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daremos início daqui a pouco à nossa aula 25.1, onde a gente vai fazer uma comparação entre o futuro contínuos e o futuro perfeito. Então, let's begin para a tela. A aula 25.1 vai ter essa comparação entre esses dois futuros e o título da aula é Looking into the Future. Você vai fazer o quê? Você vai olhar para o futuro, olhando para o futuro, onde a gente vai falar sobre esses dois futuros, o futuro perfeito e o Future Continuous. Claro, como sempre, né, as formas afirmativas, negativas, interrogativas desse tempo verbal, esse aqui a gente ainda não viu nesse ano, terceiro ano, esse aqui a gente já viu, a gente vai relembrar ele. E as confusing words, que são as palavras then. Tem uma similaridade aí na pronúncia, certo? E na escrita também parece bastante. A diferença é só da vogal, né, que muda. E, obviamente, a tradução completamente diferente. O que eles querem dizer é completamente distinto um do outro. E toda aula tem uma habilidade, de hoje você vai ler e compreender diversos gêneros textuais, relacionando sempre os seus significados ao âmbito sociocultural, além de associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em inglês. Vamos começar? Let's begin! Antes que minha voz fale mais, novamente, não, olha aí, temos o Future Perfect versus o Future Continuous. Então, vamos entender um pouco mais desse futuro contínuo, que a gente ainda não... na verdade, é um conhecimento que vocês já têm, certo? Isso que vocês já estudaram, obviamente. A gente vai relembrar ele, a gente vai revisitar esse conhecimento. E como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Tem uma pergunta aqui para vocês relacionada a essas ações que essas pessoas estão fazendo. What will these people be doing tomorrow? Olha aqui a palavrinha que indica futuro, amanhã. O que essas pessoas estarão fazendo amanhã, tomorrow? Temos a estrutura já aqui de futuro contínuos, né, onde ela é representada pelo will. Sempre vem nas minhas frases de futuro contínuos esse verbo modal que deixa o meu verbo com a intenção de futuro. O verbo principal ele está aqui, o verbo to be. No futuro ele é usado assim, é o único tempo verbal que o verbo ele é usado assim, na sua forma natural sem to be. E aí a minha ação que está em progresso, afinal de contas é um futuro contínuo, ou seja, progressão onde é usado o ing, certo? Vamos ver as ações que essas pessoas estarão fazendo lá no futuro, onde essas ações estarão tendo progresso. At 7:15, às 7:15, Lucas will be taking a shower. O Lucas estará tomando banho. At 8:10, às 8:10, aliás, João will be having breakfast. O João estará tomando seu café da manhã. Interessante saber que toda vez que a gente fala de alimentação, de fazer uma alimentação, que no caso breakfast é café da manhã, lunch, almoço, dinner, jantar, e o seu snack também, que é o seu lanche, você vai usar o verbo have, certo? É ação, você vai ter que usar ele. E que no caso, o verbo to have, ele é assim, né? Vocês lembram dele, ele é assim, termina com E. E aqui ele foi para aquela regrinha do ing, onde você tem um verbo que termina com E, você drop the letter, the vowel actually, você tira a vogal e coloca o ing no lugar dessa vogal. Não somente no lugar dela, mas também porque tem que vir o ing para dizer que uma ação estará em andamento, que no caso no futuro, em algum momento, ponto lá no futuro. Então vamos lá, na próxima, at 4, às 4, Mel and Fred will be playing soccer. O Mel e a Fred estarão, aqui o will be, estarão o quê? Jogando futebol. Lembrando que o verbo to be ele tem dois significados, seria estar. Aqui eu vou traduzir para estarão, estará, porque aqui nós vamos falar de ações. Por isso a tradução de estar no futuro. At 7:30, às 7:30, Brenda will be talking on the phone. Talking on the phone. Brenda will be talking on the phone, ou seja, a Brenda estará, will be estará falando no telefone. Então, esse falando é a progressão, não se esqueça disso.
Próximas ações, at 9, às 9. Lembrando que a gente usa essa preposição aqui, ó, para falar as e o horário, né? Às 10, às 5, às 4. At 9, Dan e o Rick will be playing video games. Estarão jogando o quê? Videogames. E aí, tem uma pergunta para você, já que você já viu a questão da estrutura, não completamente certinho, mas você já consegue imaginar como é que seria para fazer uma estrutura? Porque eu vou fazer essa pergunta para você aqui. What will you be doing at this time tomorrow? Ou seja, nesse horário que você está assistindo a aula aí, eu quero saber o que você estará fazendo nesse momento, né, nessa mesma hora, desculpa, amanhã. Provavelmente também taking classes, né, assistindo aulas, provavelmente aula de inglês, por que não nesse mesmo momento de amanhã, certo? E aí eu tenho aqui a estrutura de resposta, I will be, eu estarei. E aí o que vem depois vai ser o quê? Ação em andamento, em progressão, que estará tendo essa progressão lá no futuro. I will be watching classes, eu estarei assistindo aulas. Ou I will be watching English class, eu estarei assistindo aula de inglês. Muito bem? Vamos entender esse future continuous. Ele descreve ações que estarão em andamento, em progressão. Por isso, ing é usado no verbo principal. Em um determinado período lá do future, do futuro. Ele fala de fatos do futuro ou fazer planos para o futuro. Não se esqueça, fatos do futuro ou fazer planos para o futuro. Muito bem? Vamos entender a questão de como a gente faz uma frase na positive form, na forma positiva. Você precisa do seu subject, do seu sujeito, né? Personal pronoun, pode ser um pronome pessoal ou um nome próprio, qualquer coisa que serve como seu sujeito, mas plus will sempre vem na sua frase e ele vem coladinho aqui com o sujeito nas frases afirmativas. E o be também, ele é fixo. O will e o be são duas palavrinhas fixas, completamente fixas no futuro contínuo, então ele sempre vem. Lembrando que para ter um tempo em progressão, eu sempre preciso usar o verbo to be. Lembrando que lá nos tempos perfeitos com progressão, a gente usava o been, né, que é o participio passado do verbo to be, certo? E no passado a gente vai usar outros verbos, porque o to be ele assume outras formas no passado, e no presente ele assume outras formas também. Sempre tem que vir o verbo to be quando a gente trabalha com o verbo no ing. Mas o verbo principal, que é a ação que estará em andamento no futuro, com o ing. Então temos aí uma frase, I will be doing homework at playtime tomorrow. Eu estarei, o quê? Fazendo atividade de casa na hora da brincadeira amanhã, porque provavelmente ele não fez atividade no momento correto, então ele não estará brincando amanhã na hora do playtime dele, na hora da brincadeira. Na forma negativa, você vai precisar apenas acrescentar aquela palavrinha clássica de quando a gente faz uma negação em inglês, que é o not, certo? E ele vem contraído aqui com o meu will, ele pode vir contraído, não é uma regra. Ou você pode escrever desta forma assim, will not, certo? Tanto faz, assim ou assado. Lembrando que assado é informal. Você não vai usar esse want em qualquer situação, em qualquer situation, certo? Então, subject, sujeito, mais o will not ou want contraído, mais o verbo to be sempre fixo nas frases dos contínuos. E o verbo to be, no caso, sem a partícula to, ele vem assim, certo? Na negativa também. A sua ação, o seu verbo e o ing no final dela. Então, aqui temos uma frase que seria na negação. Então, ele continua aquela frase lá do início das nossas formas, que ele fala I will be doing homework at playtime tomorrow. Eu estarei fazendo atividade de casa na hora da brincadeira amanhã. So, então, I won't be playing at playtime tomorrow. Eu não estarei brincando na hora da brincadeira tomorrow, amanhã. E para fazer uma pergunta, uma question form, você sabe, você lembra, sempre o verbo passa para frente. O verbo passa para frente, mas que verbo? O verbo auxiliar,
certo? Então, não é o verbo to be que passa para frente, não é o verbo ação com ing, não. É o will, ele passa para frente para fazer perguntas. Lembrando que quando você faz perguntas usando o pronome interrogativo, esse pronome interrogativo vai para frente, certo? Mas aqui no caso não tem o pronome interrogativo, a gente está fazendo uma pergunta sem pronomes interrogativos, então você vai usar o will, depois o seu subject, seu sujeito, e depois o verbo to be, que é fixo, mais a sua ação com ing. Olha só essa pergunta. Will you be playing at playtime tomorrow? Você estará brincando na hora da brincadeira amanhã? Certo? E aí eu tenho as short answers, que são as minhas respostas curtas, que são aquelas respostas que eu posso dar de uma forma mais básica, sem dar muitas informações. Onde eu uso numa resposta positiva o meu yes, vírgula, para fins de escrita, obviamente, vem a vírgula, e o meu sujeito, que é o sujeito que está sendo direcionado à pergunta. Aqui essa pergunta, alguém está fazendo a pergunta para outra pessoa. A primeira pessoa está fazendo a pergunta para a segunda pessoa do singular. Ou então terceira pessoa, ou então segunda pessoa do plural, por que não? Porque pode ser para mais de uma pessoa. You é tanto você quanto vocês. Porém, aqui vamos supor, né, até pelo caso da resposta, que seja só para uma pessoa. Will you? Então, se é para a segunda pessoa, a primeira pessoa vai responder eu. Então, yes, I will. Você precisa do quê? Do seu auxiliar do futuro apenas para fazer as short answers na forma positiva. Sim, eu irei. Yes, I will. O que eu irei? Brincar na hora da brincadeira amanhã. Estou respondendo esta pergunta. Will you be playing at playtime tomorrow? Você estará brincando na hora da brincadeira amanhã? Se for na negativa, você precisa do seu no. No, para fins de escrita, coloca essa vírgula depois. E aí, I won't, eu não irei, que é a junção do eu mais a partícula negativa not, que está aqui contraído na sua forma contracta. Let's practice. Vamos praticar? Muito simples, muito fácil. Você vai o quê? Completar essas sentenças below, abaixo aí. Então, você tem algumas informações, certo? O que vai fazer você completar é a questão do... Como é que fala? É a questão do... Como é que fala? Perguntando para mim mesma. É a questão do contexto, certo? Tirar esse will aqui que está repetindo. É a questão do contexto. Então, nós temos aqui o will be doing, que é o verbo fazer. Então, estará alguma coisa fazendo. Make também significa fazendo. Tem diferenças entre os dois? Tem, eu já comentei isso com vocês. Há uma diferença entre os dois, várias, na verdade. Spending, que é gastando ou passando, enfim, dependendo do contexto. Working, trabalhando. E learning, que é aprendendo. Então, assim, todas vão ter esse will be, percebe? Will be para todo mundo. Como aqui o will está afastado, porque se trata de quê? De uma pergunta. A gente tem uma pergunta aqui, que é justamente a última, a letra E, com question mark. E a letra A vai ficar como? You, the next 4 years of your life in college, so choose wisely. Ou seja, você, alguma coisa, os próximos 4 anos da sua vida. Em college. O que é college? College é o quê, gente? É faculdade. Faculdade, não é colégio, é um falso cognato. Então, escolha sabiamente. Então, eu tenho aqui todos esses verbos. O único que parece que faz sentido para eu colocar nesta frase aqui é a do spending, ou seja, você will be spending, you will be spending. Você, com essa ideia de passará, estará passando, certo? Ou seja, os próximos 4 anos da sua vida na faculdade, então escolha wisely, sabiamente. Você estará passando os próximos 4 anos da sua vida. Spending, passando aqui com essa ideia de passando, certo? Letra B. There, tananã, you, new friends and meeting new people. Aqui continua, é como se fosse alguém falando. Letra A, B, C.
alguém falando e a letra D, a letra E, para uma pessoa sobre essa questão do college. New friends and meeting new people. Lá você alguma coisa, novos amigos e conhecendo novas pessoas. Então, já que a gente usou aqui, a gente usou já o verbo spending, já foi, qual vai fazer mais sentido aqui? Então, novos amigos, parece que é alguma coisa de fazer novos amigos. E aí, qual seria o fazer com doing ou com making? Aqui, quando se trata de fazer amizades, a gente vai usar o making. There you will be making. Lá você estará fazendo, ou você também pode falar, você fará novas amizades, mas aqui estou trazendo ao pé da letra, estará fazendo novas amizades e conhecendo novas pessoas. Isso ainda não aconteceu, isso é uma projeção que alguém está fazendo sobre uma outra pessoa pelo fato de ela ir para o college, certo? Então, serão ações em andamento lá no futuro, ainda não está acontecendo. You, alguma coisa, a lot of reading and attending many different classes. Ou seja, você, alguma coisa, muita leitura e frequentando diferentes aulas. E aí, aqui a gente também ainda vai usar aquela questão do fazer, só que agora com doing, certo? Então, o que vai acontecer? You will be doing a lot of reading. Você estará fazendo muitas leituras e participando e frequentando de muitas aulas diferentes. Na D, you, something, alguma coisa, porque agora só sobrou o quê? Só sobrou essa questão aqui, que com certeza é uma pergunta. Então, se isso aqui é para fazer a pergunta, a gente já sabe que é na E. Então, a D só pode ser essa aqui. Will be learning. E vai ficar exatamente essa mesmo. You will be learning a lot from your professors. Você irá, aqui no caso, pode ser estará aprendendo muito de seus professores, Poderia falar, você irá aprender muito dos seus professores? É a mesma ideia, passa a mesma ideia, só que eu estou trazendo ao pé da letra. Você estará aprendendo muito de seus professores. Will be estará learning, aprendendo, com esse final de endo, por causa de ing, certo? E a última, como é uma pergunta, vai ficar assim. Faltou apenas o meu sujeito aqui. Meu sujeito que fica bem aqui, ó. Logo depois, right after, do verbo auxiliar will. Will you be working? Porque eu preciso colocar um sujeito. Então, aqui foi um erro de digitação. Faltou esse meu you, que está justamente aqui, certo? Will you be working and studying at the same time? É uma pergunta. Will you be working and studying at the same time? Você estará trabalhando e estudando ao mesmo tempo? Provavelmente sim, né? Yes, I will, se for você respondendo, yes, I will. Quem não? No, I won't. Não, eu não estarei. E o future perfect, que foi aquele que a gente viu recentemente. A gente trabalha ainda com will nele também, o auxiliar do futuro, o won't na negação, o will, mas not. Só que a gente vai sempre usar o have das nossas frases, né? Ele é fixo, assim como o will é fixo. E o verbo vai estar no particípio passado, ele não vai ter mais ing, certo? O verbo é no past participle, no particípio passado. E a gente viu essa questão, né, de in 4 years time, daqui a 4 anos, ou, aliás, em 4 anos também, em 4 anos, vai acontecer o quê? Então, eu faço uma projeção de que em 4 anos alguma coisa vai acontecer, certo? E aí eu falo o quê? I will have graduated from college. Eu, aqui, terei me graduado na faculdade. Eu terei me graduado na faculdade. Isso ainda vai acontecer, porque daqui a 4 anos, in 4 years time. Então, eu não estou falando em situações que estão em progresso lá no futuro. Eu estou falando de situações que já serão findadas lá no futuro, terminadas.
I will have made. Eu terei feito o quê? New friends and met new people. Eu terei feito novos amigos e conhecido novas pessoas. Lembrando que essas frases são as mesmas lá da minha atividade, dessa aqui que eu acabei de fazer, só que agora sendo colocado de uma forma no futuro perfeito, onde essa ação já terá terminado lá no futuro. Tudo bem? Ops, caiu minha canetinha aqui. Vamos lá. I will have learned. Eu terei aprendido o quê? Muito dos meus professores. A lot from my professors. Certo? Let's practice. Vamos praticar? Olha só. Você vai aqui completar as frases usando... Eita, deu um grito aqui. Completar as frases usando will have. Lembrando que isso aqui é o quê? Fixo nas minhas frases. É fixo. Claro, a posição deles vai depender, né? Se é uma frase afirmativa, interrogativa, negativa, enfim. Mas é fixo. E aí os verbos vão vir no participio passado. Nós temos aqui, entre parênteses, verbos 3. São 3, certo? Esses 3 verbos, eles vão ir para lá na minha frase, junto com o will have, porém, trocados. Eles vão estar aí na questão do participio passado. Esses 3 verbos, o único que é regular é o primeiro. Esse é regular, esse é irregular. Lembrando que o irregular você vai ter que fazer uma forcinha a mais, pesquisar e tal, lá ver, lembrar qual é, porque ele não tem regra. Certo? Não tem regra, então você tem que conhecer ele, você tem que ser apresentado para ele. Como esses aqui já foram apresentados para você, acredito, né, que já foram apresentados para vocês, alunos, então você talvez deve lembrar aí. Será? Vamos lá. A pergunta é, what will life be like in the year 2100? Como a vida será no ano de 2100? É uma pergunta e a gente quer saber. E aí temos várias situações, são 3 situations que diz o seguinte. By 2100, até, lembra da preposição by? Até 2100. The world's population, a população mundial. Aí temos o verbo increase, que vai ficar pra cá como? Estrutura de will have, mas o verbo com ed no final. Will have increased. Lembrando que como termina com eu, só acrescentei o d para fazer o quê? Aquela questão do verbo no participio passado, quando se trata de um verbo regular. Will have increased, ou seja, by 2100, até 2100, the world's population, a população mundial, will have increased. Terá aumentado to around 30 million, ou seja, em aproximadamente 30 milhões. Essa situação terá acontecido lá no futuro. Life, a vida, become, é o verbo tornar. Lembrando que ele vem do verbo to become, na sua forma natural com to aqui, na sua forma in natura. Ele nasceu assim, passado dele, became, certo? Tem um B aqui muito doido. Became, esse C também, pelo amor, muito feio. Vou fazer de novo. To become, é o verbo tornar, to become, certo? Passado dele, became, não adiantou nada, você tá da mesma forma. Became, e aí como é que fica o participio passado dele? Vocês lembram? O participio passado desse verbo nada mais é que é a sua forma natural. É igualzinho, ele fica a mesma coisa, só que obviamente sem o to. Então o participio passado dele é este mesmo que tá aqui. E não é porque a resposta já foi dada para você, não é isso. Porque esse verbo, ele é desta forma, na sua forma natural e também no participio passado. E aí vai ficar como? Life will have become, ou seja, a vida terá se tornado o quê? More automated by then, mais automática até lá. Olha a palavrinha que a gente vai ver hoje, das confusing words. Then, até lá. E na 3, computers. Os computadores, alguma coisa, many of the jobs that people do today. Ou seja, os computadores take over. Se verbo é irregular, passa para lá como? Will have taken over. Ou seja, terão tomado muitos dos trabalhos que as pessoas fazem hoje. Many of the jobs that people do today. Future perfect or future continuous. Vamos fazer essa comparação entre esses dois aí. Vamos estudar esses exemplos. Let's study these examples. Temos aí a situação 1,
E a situação 2, certo? Eu coloquei já aqui a resposta, mas temos aqui, ó. At 2 p.m. I will have had lunch. E a situação 2, at 2 p.m. I will be having lunch. Qual é a diferença dos dois? Na tradução eu já consigo ver a diferença. As duas, eu terei almoçado. As duas, eu estarei almoçando. Então, é uma diferença bem grande aí. Now, agora, 2 p.m. vai acontecer o quê? O meu lunch, o meu almoço. Então, as duas, o fato de eu estar almoçando estará em andamento, estará em progressão, certo? Já aqui, now, agora, lunch aconteceu em algum momento aqui entre o agora e as 2 da tarde. Aí nas 2 da tarde, eu já terei almoçado. Já fiz o meu almoço. Que horas foi? Não sei, não disse, não foi mencionado aqui, certo? Então a diferença dos dois é bem grandinha aí. Então nós temos aqui o future continuous, I will be having lunch, eu estarei almoçando. Future perfect, I will have had lunch. Eu terei almoçado. Vamos ver um pouco mais? Olha aí. No futuro perfeito, as ações ou acontecimentos que estarão concluídos em um determinado momento do futuro. Então, já estarão concluídos lá no momento do futuro. Né? Então, ele tem o objetivo de expressar alguma ação que estará concluída antes de um tempo específico lá no futuro. Já o futuro perfeito continuous, certo? O que acontece com ele? São ações ou acontecimentos que estarão temporariamente em progresso em um determinado momento lá do futuro. Sério? Certo? Sério? Então, ele está relacionado com a duração ou a continuidade de uma ação lá no futuro, essa progressão. Temos aí um texto sobre a Claire e o Ben, e que eles são o quê? Coworkers, ou seja, são amigos de trabalho, né? Coworkers. E aí, companheiros de trabalho, aí Claire fala o quê para ele? Do you think you will be working here 10 years from now? Você acha que estará trabalhando aqui daqui a 10 anos? Aí o Ben fala, I hope not. Espero que não. I don't think I will be able to stand it here for that long. I think I will have quit by then. I hope I will be running my own company by then. How about you? Então ele fala o seguinte, eu espero que não. Eu não acho que eu irei aguentar trabalhar nesse local, né, por esse tempo todo, né? Porque 10 years, daqui a 10 anos é muito tempo. Eu acho que eu já terei pedido demissão até lá, by then. Eu espero que eu possa estar administrando a minha própria companhia até lá. How about you? E você? E aí ele quer o quê? Running his own company, né? Administrar sua própria companhia, que no caso administrando, running com ING. Ele quer ter sua própria companhia, ele não quer mais ser um empregado, ele quer ser um empregador, seu próprio boss. Claire diz o seguinte, well, bem, in 10 years, em 10 anos, I'll have paid off my student loans, e I think I will still be here, but with any luck, I will have transferred to another office. Então ela fala o seguinte, well, in 10 years, bem, daqui a 10 anos eu espero, né, eu terei pago o que a questão lá do student, que é o empréstimo estudantil, né? Ela fez algum empréstimo estudantil aí, a bolsa dela, certo? Para ela poder estudar. Então, ela já vai ter terminado de pagar o seu student loans, ela vai ter terminado de pagar. E aí, ela diz o seguinte, eu acho que o quê? Que eu ainda estarei aqui. Ela acha que ainda estará lá, não sei se ela quer. Mas,
com alguma sorte, with any luck, eu terei sido transferida para outro escritório. Deve ser uma companhia que tem vários escritórios em vários locais. Ben diz o seguinte: It is scary to think of the future. É assustador pensar no futuro, isn't it? Não é? Olha aqui um question tag. Isn't it? Não é? Who knows? Quem sabe? Aí ele termina falando assim: We could both be married with lots of kids by then. Ou seja, ele fala o seguinte: quem sabe, né? A gente poderia estar os dois casados e com muitas crianças até lá, no caso, cada um casado com uma pessoa diferente, tá? E com muitas crianças até lá. E a Claire, ela dá uma risadinha básica. E aí nós temos aqui, 10 years from now, daqui a 10 anos. O que acontece daqui a 10 anos? Temos aqui a situação da Claire e do Ben. Então ela fala o seguinte: I think I will still be working here. Eu acho que eu ainda estarei, o que? I will still be, esse still vem antes aqui, vem no meio do meu verbo will e do meu verbo be, que é o nosso ainda. Eu ainda estarei trabalhando aqui. Aí ela fala, I will have paid off my students' loan. Ou seja, eu terei pagado, agora sumiu aqui a ideia. Ao meu empréstimo estudantil, aquele empréstimo que ela fez para poder estudar. Então, ela tem duas situações aqui, uma no futuro contínuo e uma no futuro perfeito, certo? Duas fazendo o quê? Situações diferentes. Aqui, no futuro contínuo, é uma coisa que no futuro isso poderá tá tendo progressão, ou seja, o fato dela continuar trabalhando lá. Aqui é uma coisa que no futuro ela já terá feito. E no Ben, ele fala o seguinte: I think I will have quit. Ou seja, eu acho que eu terei pedido demissão, né? Eu acho que eu terei pedido demissão. Então, até lá no futuro, essa ação ela terá finalizada porque ele vai pedir demissão, terá pedido demissão. E aí depois ele fala, I hope I'll be running my own company. Eu espero que eu estarei administrando a minha própria companhia. Então, lá no futuro, ele espera que essa ação esteja em progresso. Ou seja, ele administrando a sua própria company. E aí eu tenho uma brincadeira aqui para vocês, que cada um, each one of you guys, vão fazer. Cada um de vocês vão fazer, olha só. What do you think about your future? O que você pensa? What do you think? O que você pensa? O que você acha do seu futuro? Aí você tem uma situação, 5 years from now, daqui a 5 anos. Pensa aí, daqui a 5 anos, como é que estará a sua vida? Aí você tem aqui o true, verdadeiro, false, falso. Então você tem a situação, you will be living in another city, você estará morando em outra cidade. You will have graduated from college, você terá graduado na faculdade. You will still be studying English, você ainda estará estudando inglês. You will also be studying another language, você também estará estudando outra língua. Então você tem aqui quantas situações com futuro contínuo? Você tem a situação de número 1, que é do futuro contínuo. Você tem a situação de número 3 e a situação de número 4. Só a 2, que é no futuro perfeito, que essa ação ela já terá sido findada daqui a 5 anos. E aí, se for true, você fala true. Se for false, você fala false, tá? Agora comigo, vamos lá. You will be living in another city, true or false? Você estará morando em outra cidade. You will have graduated from college, true or false? Verdadeiro ou falso que você terá se formado na faculdade. Na 3, you will still be studying English. Você ainda estará estudando inglês. You will still be studying English. True or false? Verdadeiro ou falso? E na 4, you will also be studying another language. Você também estará estudando outra língua. True or false? Verdadeiro ou falso? E aí, pensa bem e responda. E agora nós temos o mais para o futuro, né? 25 years from now, daqui a 25 anos. E aí,
Como é que estará a sua vida? True or false? Então, eu vou falar só uma vez e vocês vão falando true or false. You will have become very rich. Você terá se tornado muito rico. E aí? True or false? You will have moved house. Você terá se mudado de casa. True or false? You will have achieved all your goals in life. Você terá atingido todos os seus objetivos na vida. E a última, you will have become fluent in English or other foreign language. Você terá se tornado fluente em inglês ou outra língua estrangeira. True or false? E aí? Espero que vocês tenham respondido. Oralmente mesmo, né? Obviamente, falando. E chegou o momento das confusing words, que são bem fáceis. A palavra then e a palavra then são bem parecidas na hora da fala, só que o que quer dizer aqui é bem diferente. Then com E é uma palavra usada para dar sequência a ações. Quer dizer, então, depois, naquela época. Quando a gente está contando uma história, por exemplo, first he got out of the car. Primeiro ele saiu do carro. Then he started shouting. Depois ele começou a gritar, eu ia falar latir, olha, não sei de onde vem latir, meu Deus do céu. Então, depois ou então, quando a gente está contando uma história para fazer essas ligações, para não ficar uma coisa muito estranha, a gente usa muito then para isso. And then, e aí depois, e aí então, blá, 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 blá. E then com a gente usa ele, em geral, para fazer uma comparação. Significa do que ou que. Então, temos aí uma comparação. Tom is much shorter than his brother. Ou seja, o Tom, que é esse ursinho aqui, é mais baixinho, é mais baixo do que, ou que seu irmão. Muito bem? Muito simples, muito prático, é só isso sobre essas duas palavras aqui que eu trouxe para vocês. E aí vocês vão completar as frases com then ou then. E aí, muito simples, vamos lá? Como é que vai ficar para a gente fazer essa aí? Você vai ter que usar aquela questão também do... Lembrar que a gente também fala muito sobre... Como é que fala? Contextos, tá? Contexto tem que estar certinho para a gente poder colocar. Depois da escola, faço a tarefa e depois janto. Tá fácil? Tá muito fácil. After school, I do my homework. Then I eat dinner, ou seja, depois com o quê? Com E, then I eat dinner. Eu estava ganhando mais naquela época do que agora. Eu estou fazendo uma comparação, né? Todo mundo concorda? I was earning more than com I am now. Estava ganhando mais naquela época do que agora. Aliás, eu não estou mentindo para você. Então prova. Ou seja, alguém fala I'm not lying to you e alguém diz then prove it. Então esse então é com o meu e, then. Então prova. Then prove it. E na próxima, foi muito melhor do que eu esperava. Foi muito melhor do que eu esperava. Então aqui é comparação. It was much easier. Foi muito mais fácil, foi muito melhor. Then, com I'd expected. O que esperava. Muito bem? E é isso, muito fácil. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. I see you then. Vejo vocês depois. Tchau, tchau.